Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre adição e subtração de números racionais. Os números racionais são as frações. Então, quando nós estudamos os números racionais, observe bem aqui a letra A e a letra B, que as frações elas têm mesmo denominador. Então, quando as frações têm mesmo denominador, a regra diz o seguinte, que conserva o denominador e efetuar as operações, seja ela de adição ou então de subtração, como é o caso da letra B. 2 mais 5, 7. 5 menos 2, 3. Observe que aqui eu tenho 7 nonos, aqui eu tenho 3 sextos. Essa fração ela é irredutível. Já essa aqui é redutível. Redutível quer dizer que pode ser simplificada. Então nós vamos simplificar tudo por 3 e vamos obter 1 meio. Então, 1 meio é a forma irredutível de 3 sextos. Já 4 quintos, os denominadores não são iguais. E quando não são iguais, a regra diz o seguinte, que você deve encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. E esse processo, gente, dá-se através do MMC. Quem vai ser o novo denominador das frações? Vai ser o MMC de 4 e 5. Lembrando aqui, vou fazer aqui um parênteses aqui, ó. Eu mostrei para vocês 3 regras que, se você souber aplicá-las, você não faz o cálculo do MMC. A primeira regra é quando os denominadores são números primos. Quando os denominadores são números primos, gente, por exemplo, se os denominadores fossem 3 e 7, bastava você fazer 3 vezes 7, 21. Quando os denominadores são primos entre si, também eu vou multiplicar um pelo outro. Ok? Como é o caso aqui. 4 e 5 são primos entre si. Aí você diz, mas eu não estou lembrado o que são números primos e muito menos o que são números primos entre si. Números primos são aqueles que possuem apenas 2 divisores, um e ele mesmo. Já números primos entre si são os números em que o MDC deles é 1. São números em que o maior número que divide eles ao mesmo tempo é 1. Certo? E a terceira regra é quando o maior denominador for divisível pelo menor. Por exemplo, 14 é divisível por 7. Então não faço o MMC de 7 e 14, que o MMC vai ser 14. Agora já de 14 e 5, certo? De 14 e 5, se eu souber aplicar uma dessas regras aqui, eu vou aplicar a segunda, porque 5 e 14 são primos entre si, porque o maior número que divide 5 e 14 ao mesmo tempo é 1. Então, nesse caso, eu faço 5 vezes 14 e tenho o valor do MMC. Então, são as 3 regras aí, certo? Então, observe aqui. 4 e 5 são primos entre si, eu faço 4 vezes 5, 20. E agora, quem são os numeradores? Sempre vai proceder da mesma forma, dividir, multiplicar. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4, 4 vezes 1, 4. 15 mais 4, 19. 19 o quê? 20 avos, que já é irredutível. O mesmo fato vai acontecer aqui. 8 e 9 são primos entre si, é a segunda regra. 8 vezes 9 é 72. 72 dividido por 8 é 9. 9 vezes 7, 63. 72 dividido por 9 é 8. 8 vezes 4, 32. Você vai fazer a diferença. 63 menos 32 vai obter 31. 72 avos. Já na letra E, você vai fazer o MMC. Aí você já observa o maior. 14 é divisível por 7. Então, entre 14 e 7 é 14. Agora, entre 14 e 5 vai ser quanto? Vai ser 14? Não. Vai ser 5 vezes 14. Por quê? Aqui eu já estou usando outra regra. 5 e 14 são números primos entre si. Então, eu multiplico um pelo outro. 5 vezes 14 dá 70. 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 1, 10. Sempre você vai dividir e multiplicar em seguida. 70 dividido por 5 é 14 vezes 3, 42. 70 dividido por 14 é 5, 5 vezes 9, 45. E agora você vai efetuar aqui em cima, ó, 45 mais 42 dá 87, mais 10
97. 97 70 avos, que também é irredutível. Aqui na letra F eu uso aquele processo prático. Quando você tiver um número menos uma fração, ou então um número mais uma fração, você conserva o denominador e faz 5 vezes 3, 15 e opera voltando. 15 menos 14, 1. 1 quinto. É irredutível. Na letra G e na letra H, se você observar, você tem números mistos. Então, primeiro você vai fazer o quê? Você vai converter esses números mistos em fração imprópria. Como? Vamos lembrar a regra? Conserva o denominador, ou seja, repete. Multiplica e soma. 1 vezes 11 é 11, mais 2, 13. 13 onzeavos. Mais, aí repete o restante, 7 décimos. E para operar isso aqui, você vai ter que reduzir ao mesmo denominador. Vamos ter que reduzir ao mesmo denominador. Que é o MMC de 11 e 10, 110. Por que eu estou fazendo de imediato? Porque eu estou usando a regra de que 11 e 10 são primos entre si. Por isso eu multiplico um pelo outro. 110 dividido por 11 é 10. 10 vezes 13, 130. Mais 110 dividido por 10 é 11. 11 vezes 7, 77. Ora, e agora? Você vai somar. Se você somar, dá 207, 110 avos, que é irredutível. Convertendo em fração imprópria, você vai repetir o denominador e vai fazer 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, 11 quintos. Em seguida, você vai conservar o denominador e vai fazer 1 vezes 6, 6, mais 1, 7. 11 quintos menos 7 sextos, que é um MMC. 5 e 6 são primos entre si, então multiplica. 5 vezes 6, 30. 30 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 11, 66. 30 dividido por 6 é 5, 5 vezes 7, 35. Quanto é? 66 menos 35. É 31, 30 avos. Já na letra I eu uso o processo prático. Conserva o denominador e faz 9 vezes 7, 63, mais 2, 65. Que por sua vez é irredutível. Já de 4 e 6 não se enquadra nem na primeira e nem na segunda regra, porque eles não são primos e nem são primos entre si. Então, nesse caso, tem que fazer a conta do MMC, certo? Por 2 é 2 e 3. Por 2 é 1 e 3. E por 3 é 1 e 1. Você multiplica 4 vezes 3, 12. Então, o MMC aqui é 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Quanto é 9 menos 2? 9 menos 2 é 7. 7 o quê? 12 avos. Então, se você observar, 7 dozeavos está na forma irredutível. Já aqui eu vou fazer o MMC de 8 e 5. Como eles são primos entre si, eu vou multiplicar 8 por 5 e vou obter 40. 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 1, 8. Mais 40 dividido por 1, aqui tem 1 subtendido. É 40. 40 vezes 2, 80. Sempre dividindo e multiplicando em seguida. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 7, 35. Igual. 80 mais 35 dá 115. Mais 8, 123. 123, 40 avos, que é irredutível. Aqui eu vou converter em fração imprópria. Conservo o denominador e eu faço 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. 17 quintos menos 1 sétimo. Ora, você vai fazer o MMC de 5 e 7. Como eles são números primos, que só tem dois divisores, um e ele mesmo, basta multiplicar 5 vezes 7, 35. 35 dividido por 5 é 7. E 7 vezes 17, eu não sei quanto é, mas a gente faz a continha. Olha só. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. Então, vou ter 119.
35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 1, 5. 119 menos 5 fica 114, 35 avos, que é irredutível. Sendo A igual a 3, B igual a 3 inteiros e 5 sétimos e C igual a 2 inteiros e 1 quinto, determine o valor da expressão A mais B menos C. Então observe, vamos fazer aqui bem devagar, com muita calma. Eu quero determinar o valor numérico. O que é determinar o valor numérico de uma expressão? É quando você troca letras por números. Então, no lugar do A, eu vou colocar um 3. Então, vamos colocar aqui na frente, ó, 3 inteiros. Mas, no lugar do B, eu vou colocar um número, 3 inteiros e 5 sétimos. E agora, menos C, menos o valor de C, 2 inteiros e 1 quinto. Então, vamos determinar o valor numérico dessa expressão. Primeira coisa, nós vamos converter esses números mistos em frações impróprias. Então, vamos repetir o 3. 3 mais. Convertendo, repete o denominador e faz 3 vezes 7, 21. 21 mais 5, 26. Repete o denominador, ou conserva, como queira. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. E agora, eu vou fazer o MMC, porque os denominadores são diferentes. A regra diz que você deve encontrar frações equivalentes de mesmo denominador. E que é o MMC? Como o 7 e o 5 são números primos, basta fazer 7 vezes 5, 35. E se não tem denominador, você lembra que é 1. 35 dividido por 1 é 35, vezes 3 dá 105. Você pode fazer na continha ao lado, quando você não sabe quanto é. Mais 35 dividido por 7 é 5. 5 vezes 26, você faz a continha ali ao lado, dá 130. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 11, 77. Quanto é que dá isso aqui? 105 mais 130 dá 235. 235 menos 77. Eu não sei quanto é, mas você faz a continha. 235 menos 77. Observe aqui, você vai fazer a decomposição a partir do 2. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 13. Eu tiro 1, fica 12. E aqui vai ficar 15. 15 menos 7, 8. 12 menos 7, 5. 158, 35 avos. Observe que aqui é 35. Vamos corrigir para vocês aqui. Já na questão 2, se derramarmos em um recipiente de 2 litros de capacidade, o conteúdo desses 3 recipientes, que quantidade de líquido obteremos? Então, observe. O recipiente, gente, ele foi dividido em 4 partes iguais. Se ele foi dividido em 4 partes iguais, eu já sei o denominador da fração, que é 4. Se você observar, o primeiro recipiente, o líquido ocupa 3 partes. Então, o numerador é 3. No segundo recipiente, o líquido ocupa uma parte. No terceiro recipiente, o líquido ocupa 3 partes. Então, que fração do líquido nós vamos ter se juntarmos tudo em um recipiente de 2 litros? Então, eu vou somar 3 quartos mais 1 quarto mais 3 quartos. Observando ainda, as frações possuem denominadores iguais e eu faço 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 quartos. Verifique estas igualdades envolvendo números mistos. Então, ele tem aqui 4 mais 3 quintos é o mesmo que 4 inteiros e 3 quintos. 2 inteiros e 3 quartos mais 5 oitavos. Então, isso aqui é a mesma coisa de 2 inteiros mais 3 quartos mais 5 oitavos. Está aqui. 3 inteiros e 1 meio mais 2 inteiros e 1 meio. Então, observe que eu posso juntar as partes inteiras, 3 mais 2 está aqui, e juntar as partes fracionárias, 1 meio mais 1 meio. Só que 3 mais 2 é 5, 1 meio mais 1 meio, que é metade mais metade, dá 1 inteiro. E 5 mais 1 representa 6 inteiros. Então, é dessa forma que eu vou proceder aqui na letra A. Observe aqui comigo, na letra A. 5 inteiros e 1 meio
mais 3 inteiros e 1 meio. Então, eu vou proceder da seguinte forma, gente. Vou juntar as partes inteiras, 5 mais 3, mais eu junto agora as partes fracionárias, 1 meio mais 1 meio. Observe agora que em 5 mais 3 eu tenho 8. E 1 meio mais 1 meio, isso aqui é um inteiro. Por quê? É uma metade mais uma metade. Se você tem duas metades, você tem um inteiro. E 8 mais 1 é 9 inteiros. Ora, eu poderia resolver isso de outra maneira, certo? O problema, ele pede que a gente resolva dessa forma, certo? Qual seria a outra maneira? Certo? De forma direta, resolvendo o número misto, transformando em fração imprópria. Observe aqui que eu vou fazer para vocês, olha só. Repete o denominador e faz 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 11 meios. Mais, repete o denominador e faz 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Ora, 11 meios mais 7 meios, isso dá quanto? Dá 18 meios. Porque os denominadores são iguais, conserva e soma. Só que 18 meios, isso é uma fração aparente. E o que é uma fração aparente, professor? É aquela fração em que o numerador é múltiplo do denominador. E ser múltiplo é o mesmo que ser divisível. Então eu posso dividir 18 por 2 e obter 9. 9 o quê? 9 inteiros. Observe que o resultado foi o mesmo. Já na letra B, eu tenho 3 inteiros e 4 quintos, mais, aqui ó, 7 inteiros e 1 quinto. Como é que eu vou proceder aqui? Gente, vou juntar as partes inteiras. 3 mais 7. Agora eu vou juntar as partes fracionárias. 4 quintos mais 1 quinto. E observe agora que 3 mais 7 é 10. 4 quintos mais 1 quinto, isso aí é 1 inteiro. Por que 1 inteiro? Porque se você juntar isso aqui, gente, dá 5 quintos. E 5 quintos, vamos lembrar aqui, ó, aqui no cantinho, 5 quintos, certo? Isso aqui é 1 inteiro, porque é 5 dividido por 5. E 10 mais 1, 11. Então aqui eu tenho 11. Ou da forma direta. Observe, o problema ele quer que a gente resolva dessa forma que eu fiz aqui. Mas também dá certo se você resolver da forma direta. E no caderno? Você pode fazer das duas formas para aprender das duas formas. Mais 7 inteiros e 1 quinto. Primeiro nós vamos converter em fração imprópria. Conserva o denominador e faz 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. 19 quintos. Mais, conserva o denominador e faz 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. E 19 mais 36, se você efetuar a operação, você vai obter que dá 55. 55 quintos, que é uma fração aparente. Então, você pode dividir o numerador pelo denominador. 55 dividido por 5 dá 11. Observe que o resultado foi o mesmo, ó. Ok? Lino é entregador de revistas. Pela manhã, ele entregou 1 quinto das revistas a serem distribuídas hoje. À tarde, ele entregou mais 1/3 do total. Restam ainda 14 revistas para ser entregue à noite. Qual é o total de revistas que Lino vai entregar hoje? Então, veja bem, gente. Para descobrir o total de revistas que Lino vai entregar hoje, basta você descobrir que fração do total de revistas essas 14 revistas representam. Como é que eu vou fazer isso? Veja bem, o total de revistas que eu tenho é 1 inteiro. Se desse 1 inteiro eu retirar, ou seja, eu subtrair o que ele entregou pela manhã e subtrair o que ele entregou pela tarde, vai restar a sobra aqui. Será a fração que representa as 14 revistas. Ou seja, é a fração do total de revistas que ele vai entregar à noite. O MMC de 5 e 3 é 15. E aqui tem 1 subtendido. 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 1, 15. Menos 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Menos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então você faz 15 menos 3, 12. 12 menos 5, 7. 7 o quê? 15 avos. Ótimo. Então esses 7 15 avos, gente, ele representa
o total de revistas que ele vai entregar à noite, ou seja, representa as 14 revistas. Então vamos interpretar o que é 7 quinzeavos. Ele pegou o total de revistas, dividiu em 15 partes. E dessas 15 partes, 7 delas representam 14 revistas. Se 7 partes representam 14 revistas, uma parte representa quantas revistas? Ora, uma parte representa 1 quinzeavos. Então, uma parte vai representar 14 dividido por 7. 14 dividido por 7, nós vamos ter um total de 2 revistas. Então, veja bem, se uma parte representa 2 revistas, e todas as partes juntas, eu tenho quantas partes? 15 partes. Ou seja, 15 quintos representa, ou seja, 15 quinzeavos representa o total de revistas que será entregue durante o dia. Então, 15 partes será 15 vezes 2. 15 vezes 2, nós vamos ter um total de 30 revistas que serão entregues durante todo o dia. Essas 30 revistas representam as revistas que foram entregues de manhã, mais as revistas que foram entregues à tarde, mais as revistas que foram entregues, que serão entregues à noite. Determina a fração da superfície total do retângulo que o desenho ocupa. Então, gente, observe que eu tenho um retângulo, esse retângulo está dividido em 9 partes iguais. E que nesse retângulo foi colada uma figura, certo? Que tem uma paisagem, um pássaro. Mas vamos observar o retângulo. Esse retângulo ele está dividido em 9 partes iguais. Então, eu já sei que todo retângulo ele representa 9 nonos da figura, que é um inteiro. Mas essa figura representa que fração dos 9 nonos? Então, veja bem. Observe, gente, que um retângulo desse representa um nono. Vamos pegar aqui o apontador para você. Um retângulo desse representa um nono da figura. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou imaginar que eu posso pegar esse retângulo e cortar ele para formar um quebra-cabeça. Imagine que ele fosse um quebra-cabeça. Aí se eu pegar essa parte aqui, ó, tenho 4 partes desse tamanho. Tem uma aqui, mais outra aqui ó, embaixo e outra aqui. Se eu juntar essas 4 partes, eu vou ter um retângulo desse por completo. Certo? Ou seja, eu vou ter um nono da figura, que é uma parte de 9. Ok? Se eu juntar essa outra parte aqui, ó, que sobrou, ó, com essa de baixo, eu vou ter mais outro retângulo. Então, eu vou ter outro nono. Se eu juntar essa outra lateral aqui, ó, com essa, eu vou ter outro nono da figura. Então, eu vou ter um nono dessas 4 laterais, mais um nono daqui, mais um nono dessas duas e mais um nono dessa do centro, que está completamente preenchida. Então, em outras palavras, eu vou ter essa soma aqui, ó, um nono, os quadradinhos pequenos desse aqui, mais um nono desses 2 retângulos aqui, mais um nono desses 2 retângulos laterais, mais um nono desse aqui do centro, ó, que está preenchido por completo. Então, ao todo, essa figura representa nesse retângulo 4 nonos. O meu salário, eu gastei 1/7 com alimentação e 2/5 com as demais despesas. Que fração do meu salário corresponde ao que eu gastei? Então, na questão 7, nós vamos fazer uma soma. Eu vou somar quem com quem? Eu vou somar 1/7 mais 2/5. 35 dividido por 7. 5. 5 vezes 1, 5. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 2, 14. Então, nós vamos ter 19,35. Significa dizer que de cada R$35 que eu recebi de salário, eu gastei 19. Então, 19,35 representa a fração do meu salário que eu gastei. Um líquido contido em uma vasilha ocupa 5/8 de sua capacidade. Se forem acrescentados 21 litros à vasilha, esta ficará cheia. Então, observe que esses 21 litros não correspondem a 3/8. Esses 21 litros correspondem a que fração? Então, veja bem, gente. Vamos interpretar conosco aqui. Se eu dividir o inteiro em 8 partes iguais,
e preenchi 5 dessas partes, sobraram quantas partes? 3. 3 de quantas? De 8. Então, 3 oitavos corresponde aos 21 litros. Ora, poderia encontrar esses 3 oitavos de outra forma? Sim. Eu posso muito bem considerar a vasilha como sendo um inteiro. E desse inteiro eu vou retirar os 5 oitavos. Se de um inteiro eu retirar 5 oitavos, eu vou observar que sobra 3 oitavos. Ok? 3 oitavos. Por quê? Nesse caso, conservo o denominador, eu faço 8 vezes 1, 8. 8 menos 5, 3. 3 oitavos. Então, 3 oitavos, vamos escrever aqui de baixo melhor. 3 oitavos corresponde a 21 litros. Mas eu quero saber quantos litros possui esse recipiente, quando ele estiver totalmente cheio. Então, vamos interpretar conosco. Se eu dividir o líquido, ou melhor, a vasilha, em 8 partes iguais, e 3 dessas partes correspondem a 21 litros, uma parte corresponde a quantos litros? Uma parte é 1 oitavo. Uma parte corresponde a quantos litros? Se 3 partes são 21 litros, então uma parte será 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, você terá 7 litros. Se uma parte corresponde a 7 litros, a vasilha completamente cheia, ela tem 8 partes. Então, 8 partes corresponde a quantos litros? A 8 vezes 7. 8 vezes 7, nós vamos obter 56 litros. Então, lembre-se que 8 partes representa o volume total da vasilha, que é 8 oitavos. Se eu dividir em 8 partes e tem as 8 partes preenchidas, ela está completamente cheia, o que corresponde a 56 litros.